Fala galera, meu nome é Felipe Ripp, eu sou psicólogo clínico especialista no comportamento humano. E se eu te disser que sua depressão, seu fracasso financeiro ou até a sua última escolha política não tem nada a ver com a sua história de vida e sim com um erro de fiação no seu cérebro? Existe um movimento silencioso travestido de ciência de ponta que está transformando nossa subjetividade em um punhado de neurotransmissores. Bem-vindo à era do determinismo neurogenético, onde a sociedade falha, mas a culpa é sempre dos seus neurônios. Imagine um mundo onde olhar para o seu contexto, para a sua história de vida e seu ambiente ao seu redor virou coisa do passado. Hoje, se você não se encaixa na engrenagem, a resposta é simples, seu cérebro é assim. Mas a quem interessa reduzir toda a complexidade do comportamento humano a um mapeamento genético ou a um escaneamento cerebral. É isso que tenta esclarecer a perturbadora ascensão do determinismo neurogenético. É um artigo de Steven Rose, proeminente neurobiólogo e professor emérito de Biologia e Neurobiologia da Universidade de Open, em Londres. Em 1969, ele se tornou o professor catedrático mais jovem do Reino Unido, ao fundar o Departamento de Biologia e o Brain and Behavior Research Group, ou seja, Cérebro e Comportamento Grupo de Pesquisa, né? Para os envolvidos com neurociência e comportamento humano como eu, hoje é um momento muito excitante para se estar no laboratório, no computador ou na biblioteca. Das sequências de genes dos cromossomos para janelas abertas para o cérebro, por novas técnicas de produção de imagens cerebrais, surgem figuras de complexidade extraordinária em todos os níveis, desde a química da célula até a do organismo, e em particular a do cérebro. Os dados ultrapassam em muito a teoria. Escolas rivais da conexão entre mente e comportamento, como os localizacionistas ou conexionistas, para quem as propriedades de uma relação cérebro-mente podem ser simuladas na arquitetura de computadores paralelos, e de teóricos do caos, que rejeitam a atribuição de um sítio permanente para qualquer processo envolvendo mente e cérebro. Eles lutam para dar sentido para um excesso de informações que quase inibe o raciocínio. Vamos começar a leitura dos meus grifos. Ao produzir progressos marcantes na informação, a década do cérebro também gerou clamores cada vez mais fortes de que a neurociência está prestes a solucionar a questão do cérebro e com isso entrar na era que Delgado, um dos primeiros entusiastas do uso da cirurgia cerebral para curar a violência, chamou de sociedade psicocivilizada. A síntese emergente, que chamam de neurogenética, acena com a expectativa de identificar os genes que afetam o cérebro e o comportamento, atribuir-lhes poder causal e, se for o caso, modificá-los. Em um mundo repleto de sofrimento individual e de desordem social, a neurogenética afirma ser capaz de dizer onde devemos procurar explicar a nossa situação e modificá-la. Se os motivos de nossas aflições são exteriores a nós, cabe às ciências sociais compreendê-los e à política tentar resolvê-los. Mas se as causas de nossos prazeres e de nossos sofrimentos, de nossas virtudes e de todos os vícios estiverem sobretudo no terreno da biologia, então devemos buscar a sua explicação na neurociência e devemos recorrer à farmacologia e à engenharia molecular para encontrar soluções. Explicações sociais e biológicas não são necessariamente incompatíveis, mas nas diversas ocasiões em que a ênfase foi dada a umas ou a outras, pareceu depender muito menos de um estado de conhecimento científico objetivo do que o Zeitgeist, o espírito do tempo sociopolítico. No contexto de crescente preocupação pública com os níveis de violência, uma ideologia que enfatize a responsabilidade pessoal e negue até mesmo a correlação entre pobreza e doença, tende a rejeitar o social em favor do individual e da constituição biológica do indivíduo. Então, quando a gente tenta explicar os problemas com base na cultura, os povos do sul aqui são muito emotivos, enquanto os países do primeiro mundo seriam racionais. A África produz bons jogadores de futebol, bons pedreiros, boas pessoas para trabalhar com trabalho laboral, na divisão social do trabalho. Porém, o pessoal do norte, dos países do norte, eles têm mais intelectualidade do que nós. Isso também é uma forma de racismo velado no culturalismo, O Gessé Souza traz isso bastante bem na sua obra, que eu recomendo, vou deixar aqui na descrição junto com a referência aí desse artigo. Hoje a gente só pegou como mote para poder dizer, mesmo as pessoas da biologia, mesmo aquelas pessoas que trabalham exatamente com a explicação do comportamento através da biologia, como o proeminente neurobiólogo Steven Rose, todos eles já estão vacinados a respeito dessas concepções deterministas, sejam biológicas, sejam culturais ou mesmo ontogenéticas, ou mesmo no nível individual apenas da história de vida, sem levar em consideração as questões fisiológicas e anatômicas, que muitas vezes envolve um cérebro que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, o quanto que o TDAH está associado à pobreza e também a marginalidade, Então esse é o quarto vídeo da série sobre psicopatia, porque o primeiro foi sobre determinismo biológico,
o segundo foi sobre os princípios básicos de análise do comportamento e o terceiro também. Esse agora é o quarto, tá? A gente vai continuar investigando as relações entre mente e cérebro na criminalidade também, tá? Eu só preciso produzir algum conteúdo sobre psicologia para as pessoas que eu atendo, mas eu devo abordar esse assunto também. Bom, gente, a minha insistência na questão do determinismo biológico, neurogenético, é porque a questão, na realidade, ela é mais grave do que realmente parece, que diz respeito à própria concepção de ser humano como tendo uma natureza, né, que é algo de diferente daquilo que a gente vê, e diz respeito, inclusive, ao quanto que, por exemplo, pessoas com diagnóstico de deficiência intelectual podem se desenvolver, sendo que não existem limites que a gente possa dar, né, para o quanto que a pessoa que tem deficiência, ela consegue se desenvolver. Mesmo uma pessoa com descalculia, ela consegue, através do ensino verbal, né? Porque se você for parar para pensar, a tabuada é aquilo que a gente chama de intraverbal. É um comportamento verbal sob controle de outro comportamento verbal que gera como reforçador um reforçador condicionado generalizado, que é a atenção, né? A nota, né? Isso é aprendizado verbal. Inclusive, nos testes de inteligência, a gente avalia a aritmética como um teste verbal. Mesma forma, a gente não pode falar que um autista não consegue ser bem sucedido nas suas relações, que um autista não consegue aprender ironia ou não consegue. Ele tem mais dificuldade, mas a gente não pode dizer que um autista de nível 3 não vai voltar, não vai ter evolução, entende? É algo de ético aí que é importante, que diz respeito não apenas às pessoas neurodivergentes, né, entre os quais o transtorno da personalidade antissocial não se inclui, né, psicopatia não é uma neurodiversidade, gente, pelo amor de Deus, nem é algo de neurológico, ou melhor, tão neurológico quanto a própria depressão. Então esse é o meu apelo para o fim do determinismo neurogenético, porque não, primeiro que ele tem funções políticas perigosas e traiçoeiras. Segundo, porque ele ignora as questões econômicas e sociais subjacentes, portanto, diz respeito àquilo que não se quer ou não se pode mudar, sendo que a gente não acredita nisso. E terceiro, porque simplesmente é incorreto. Os fenômenos que são explicados simplesmente pela genética, como a agressividade masculina, etc., seriam muito mais bem explicados à luz de eventos socio-históricos que podem ser observáveis e com concordância entre observadores. Porque não estamos dizendo que a testosterona não faz o homem ser mais agressivo ou mais competitivo. O que a gente está dizendo é simplesmente que ela não explica tudo, né? Existem questões que são de ordem ontogenética, né, da pessoa, do seu desenvolvimento como ser social numa sociedade. Existe algo que é de societal e que é, portanto, comum a todos os seres humanos, né? Não importa se o seu pai te educou de um jeito, isso não interessa, né? Porque você entrou em contato com outras instituições sociais, como a escola, a igreja, você entrou em contato com as redes de comunicação, então você foi educado daquele jeito para pensar daquele jeito, inculcar formas de pensar. É aí que a ideologia, ela constrói a forma de enxergar. A ideologia não é um véu que encobre a realidade. A tragédia é que a ideologia, na realidade, é a própria realidade, né? Você precisa como se fosse um óculos para criticar a ideologia, porque se você não tem esse óculos especial, essa visão crítica, ela permanece como sendo a expressão da natureza natural e objetivo, entende? Esse o grande debate.